Sabe, tem uma pergunta que eu acho que todo mundo já se fez em algum momento. O que leva uma pessoa a cometer um ato de violência extrema? É uma escolha pura e simples? Uma falha de caráter? Ou será que a resposta é mais complexa e está escondida em algum lugar da nossa própria biologia? Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num livro que vira essa questão de ponta cabeça. É A Anatomia da Violência, as raízes biológicas da criminalidade, de Adrian Raine. Ele é um dos maiores especialistas do mundo em um campo chamado neurocriminologia, que é basicamente a ciência que investiga o cérebro de criminosos. Pois é. E a nossa ideia aqui é tentar desembaralhar esse nó, sabe? Vamos explorar como a genética, a forma como um cérebro é, montado e também as experiências que uma pessoa tem na infância, como tudo isso se combina para influenciar o comportamento violento. A gente vai muito além daquela velha briga de natureza contra a criação para mostrar como as duas, na verdade, dançam juntas. Exato. A jornada que a gente vai fazer hoje, ela passa pela história pessoal do autor que o jogou nesse caminho. A gente vai dar uma olhada dentro do cérebro de assassinos para ver o que a ciência encontrou lá. Vamos entender por que a biologia não é um destino selado. E no final vamos encarar as perguntas bem incômodas que tudo isso levanta sobre o futuro da justiça e até do livre-arbítrio. Para começar, a busca do autor por respostas não nasceu numa biblioteca, né? Nasceu de uma experiência aterrorizante. Ele conta no livro que, durante uma viagem à Turquia, ele foi assaltado no quarto de hotel dele. A situação escalou muito rápido, ele foi segurado pelo pescoço com uma faca e, no meio da luta, acabou sendo esfaqueado. E o que é fascinante é como esse momento de terror puro redefiniu as perguntas que ele fazia como cientista. Ele descreve que, no meio da briga, sentiu uma onda de agressividade que ele nunca tinha experimentado. Uma reação totalmente instintiva, sabe? Animal mesmo, que passou por cima de todo o pensamento racional dele. E aí, refletindo sobre isso, ele se perguntou: essa capacidade de ser agressivo para se defender, será que ela tem uma base genética? Será que o nosso cérebro já vem com um programa pré-instalado para a violência? O que é interessante porque, por décadas, a ciência meio que virou as costas para essa ideia, né? Totalmente. Tentar encontrar raízes biológicas para o crime era visto como algo ultrapassado, quase um tabu. Lembrava aquele médico italiano do século XIX, o Cesare Lombroso. Exatamente. Que achava que podia identificar criminosos pelos traços do rosto. Uma ideia que, claro, foi completamente desacreditada. Pois é, a sociologia dominou o debate. Dizia que o crime era um produto exclusivo do ambiente. Pobreza, falta de oportunidade, desestrutura familiar. E esses fatores são, sem dúvida, importantíssimos. Mas o Raine argumenta que, com os avanços da neurociência e do projeto Genoma Humano, ignorar a biologia se tornou anticientífico. A proposta dele não é voltar para Lombroso, mas sim usar as ferramentas de hoje, como exames de imagem cerebral, para entender a anatomia da violência de um jeito que nunca foi possível. Pera aí, então, aquela ideia de sangue frio não é só uma metáfora. Existe uma diferença fisiológica que a gente pode medir, tipo, no ritmo do coração de uma pessoa, que pode predispor à violência? Isso é impressionante. Parece ficção, né? Mas é um dos achados mais robustos da área. Vários estudos mostram que indivíduos com comportamento antissocial crônico tendem a ter uma frequência cardíaca de repouso muito baixa. E o que isso significa na prática? Isso está ligado a uma coisa que a gente chama de subexcitação fisiológica. Em outras palavras, o corpo e o cérebro deles vivem em um estado de tédio crônico. Para eles se sentirem normais, eles precisam de um choque de adrenalina que a maioria de nós evitaria. Por isso eles buscam risco, perigo, confronto. Entendi. E essa diferença não para no coração, ela vai direto para dentro da cabeça. Os estudos dele com os exames cerebrais em assassinos são a parte central do livro, certo? Sim, é o coração da pesquisa dele. Ele levou 41 assassinos condenados na Califórnia para fazer um exame chamado tomografia por emissão de pósitrons, o PET scan. Pensa nisso como um mapa de calor do cérebro em tempo real. Ele mostra quais áreas estão acendendo com atividade e quais estão mais frias, menos ativas.
E os resultados foram? Foram gritantes. Ele notou uma diferença crucial entre dois tipos de assassinos. Os reativos, que são aqueles que explodem no acesso de fúria, como o famoso gangster londrino Reggie Cray, e os proativos ou predadores, que são frios, calculistas e planejam seus atos sem emoção, como o serial killer Randy Kraft. E nesses assassinos proativos, o mapa de calor mostrava que uma área específica, o córtex pré-frontal, estava consistentemente fria. E o córtex pré-frontal é tipo... o quê? O CEO do cérebro, uma coisa assim? É a analogia perfeita, é exatamente isso. É a área responsável por controlar impulsos, tomar decisões, pesar consequências, diferenciar o certo do errado. Entendi. Então, a imagem que fica é que, para essas pessoas, a parte do cérebro que deveria gritar "pare, pense nisso", tá só sussurrando. Não é que falta moral, mas existe uma diferença biológica real na capacidade de ouvir o próprio autocontrole. O freio do cérebro tá com defeito. Nossa! E o livro ainda vai mais longe, ele olha para a nossa história evolutiva. Chega a sugerir que a violência, por mais que a gente deteste a ideia, pode ter sido vantajosa em algum ponto da nossa história. Em certos contextos, brutalmente. Sim. Ele cita o exemplo dos Yanomami, uma tribo na bacia amazônica. Lá, os homens que já mataram em batalhas, que são chamados de unokais, eles ganham um status social enorme. E o que isso significa em termos práticos para eles? Os dados mostram que, em média, esses homens têm mais esposas e o triplo de filhos em comparação com os homens que não são unokais. Mas isso é contraintuitivo. A gente pensa na violência como algo que destrói o tecido social. Como que, nesse caso, ela vira uma ferramenta de sucesso reprodutivo. O que isso diz sobre a moralidade da evolução? Exatamente. A evolução não opera com bem e mal, né? Ela opera com o que funciona para passar os genes adiante. Num ambiente de alta competição e recursos escassos, a capacidade de ser implacável, de eliminar rivais, era, de forma crua, uma vantagem competitiva gigantesca. Isso sugere que traços que hoje a gente associa à psicopatia, como falta de empatia ou remorso, podem ter tido uma função adaptativa lá nos nossos ancestrais. Ok, a gente está falando de biologia, de evolução, mas isso soa muito determinista. É perigoso. Pode parecer que a gente está dizendo que algumas pessoas simplesmente nascem más. Ninguém nasce condenado, certo? De forma alguma. E esse é o ponto mais importante do livro, que ele martela o tempo todo. A biologia não é um destino. Fatores biológicos criam predisposições, vulnerabilidades, mas não são uma sentença. O ambiente é o gatilho que pode ou não disparar essa arma. A ideia central é a da interação biosocial. E como que isso funciona na prática? Dá para ver isso em algum estudo? Com certeza. Um dos estudos mais claros que ele cita é sobre pequenas anomalias físicas. Coisas como, sei lá, orelhas de baixa implantação ou um dedo do pé meio torto. Essas coisas não causam nada, claro, mas elas são marcadores externos de que algo não saiu como planejado no desenvolvimento do cérebro do feto lá no útero. Espera aí. Mas como os pesquisadores conseguem ter certeza disso? Uma criança num lar desestruturado passa por 1000 outros problemas. Como eles isolam que a causa é a combinação dessas anomalias com o ambiente e não só o ambiente por si só? Ótima pergunta. É exatamente aí que está a força do estudo. Eles acompanharam centenas de crianças por anos. O que eles descobriram foi que em crianças que cresceram em lares estáveis, amorosos e com recursos, a presença dessas anomalias não tinha correlação nenhuma com a violência na vida adulta. Era irrelevante. Entendi. Mas, quando eles olharam para as crianças que cresceram em lares instáveis, caóticos, abusivos, a história mudou completamente. Naquele grupo, as crianças com muitas anomalias físicas tinham uma probabilidade drasticamente maior de se tornarem adultos violentos. Ou seja, a biologia carregou a arma, mas foi o ambiente que puxou o gatilho. E o livro tem exemplos que mostram essa interação de uma forma brutal. A história do serial killer Henry Lee Lucas é um soco no estômago. A vida do Lucas foi o que se pode chamar de uma tempestade perfeita de todos os fatores de risco imagináveis. A mãe era alcoólatra e prostituta e submetia ele a abusos físicos inacreditáveis.
Ele conta que, certa vez, ela o atingiu na cabeça com uma tábua com tanta força que ele ficou semiconsciente por 3 dias. E a crueldade psicológica era talvez ainda pior. Num episódio famoso, a mãe perguntou se ele gostava da mula de estimação que ele tinha. Quando ele disse que sim, que amava o animal, ela pegou uma espingarda e matou a mula na frente dele. Nossa, é difícil até de processar um nível de crueldade assim. Fica claro como o ambiente aqui não é só uma variável acadêmica. É uma força absolutamente brutal e destrutiva. Exatamente. Quando você combina esse nível de trauma na infância com qualquer possível predisposição biológica que ele pudesse ter, uma disfunção no córtex pré-frontal, por exemplo, o caminho para a violência extrema se torna quase uma consequência lógica. Não justifica os atos dele, mas ajuda a explicar a origem. E quando a gente ouve uma história dessas, ou pensa em alguém que tem uma disfunção cerebral clara, a pergunta que fica martelando na cabeça é: onde termina a biologia e começa a culpa? Isso deve virar o sistema de justiça de cabeça para baixo, não? Vira completamente. E o livro traz um caso real que ilustra isso de forma perfeita. É a história de um professor de 40 anos, casado, pai de família, sem nenhum histórico criminal, que a gente pode chamar de Sr. Oft. Da noite para o dia, ele desenvolve um interesse obsessivo por pornografia infantil e começa a abusar sexualmente da enteada. E qual era a causa? Depois de ser preso, exames médicos descobriram que ele tinha um tumor do tamanho de um ovo, crescendo exatamente no córtex órbito-frontal dele, uma região do cérebro essencial para o julgamento moral e o controle de impulsos. Uau. E o mais impressionante é que, assim que o tumor foi removido cirurgicamente, todos os desejos pedófilos e o comportamento desviante desapareceram. Ele voltou a ser quem era antes. Isso desafia qualquer noção que a gente tenha de livre-arbítrio. Se a responsabilidade dele pode ser literalmente removida com um bisturi, como a gente pode julgá-lo da mesma forma que julga outra pessoa? Exato. E o autor usa esse caso extremo para levantar uma questão ainda mais profunda. Se um tumor pode causar esse comportamento, o que dizer das disfunções cerebrais mais sutis, que não são um tumor óbvio, mas que estão presentes desde o nascimento em muitos outros criminosos? A conclusão do Rain é que o livre-arbítrio talvez não seja uma questão de tudo ou nada, mas sim um contínuo. Algumas pessoas, por uma combinação de fatores biológicos e ambientais que estão totalmente fora do controle delas, simplesmente têm menos capacidade de escolha do que outras. E essa lógica o leva a imaginar um futuro que parece saído de um filme de ficção científica, talvez um pesadelo distópico. Ele descreve um programa hipotético chamado Lombroso. Sim, é um exercício de pensamento bem provocador. O programa Lombroso seria um sistema de rastreamento, tipo de saúde pública, obrigatório para todos os homens a partir dos 18 anos. Eles fariam exames de imagem cerebral e testes de DNA para calcular uma pontuação de risco, uma probabilidade de cometerem crimes violentos no futuro. Cara, isso é a definição de Minority Report. A ideia de prender alguém por um crime que um algoritmo acha que ele vai cometer é aterrorizante. Mesmo que a intenção seja boa de proteger a sociedade, o potencial para discriminação e erro é gigantesco. O autor apresenta isso como uma solução viável ou mais como um alerta? Ele apresenta como um dilema ético inevitável, para o qual a gente precisa começar a pensar em respostas. Ele reconhece totalmente dos perigos e se o sistema prende alguém que nunca cometeria um crime, um falso positivo. Mas aí ele devolve a pergunta: e se o sistema pudesse prever com 90% de certeza que alguém vai se tornar um assassino em série e matar 10 pessoas? A sociedade teria o direito de intervir preventivamente para salvar essas 10 vidas? E se a certeza for de 80% ou 70%? Onde a gente traça a linha, né? Exato. Onde a gente traça a linha entre segurança coletiva e liberdade individual. Não tem resposta fácil. Resumindo tudo isso, então, a análise do Adrian Rain nos força a abandonar a ideia simplista da violência como um ato de pura maldade. Ela é, na verdade, o resultado final de uma teia incrivelmente complexa de fatores biológicos, psicológicos
e sociais. Exatamente. A mensagem central não é criar desculpas para o crime, é o contrário. É entender que se a gente quiser ser eficaz na prevenção da violência, precisamos parar de focar só na punição e começar a olhar para as raízes do problema. Isso pode abrir portas para intervenções precoces, como nutrição melhor para gestantes e crianças, tratamento para traumas, terapias que podem de fato ajudar a fortalecer aquele freio cerebral, abordagens que podem ser muito mais humanas e eficientes do que o sistema que a gente tem hoje. Isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação do autor para a gente levar para casa e refletir. E se a sociedade passasse a tratar a violência crônica não como uma falha moral, mas como um transtorno clínico, uma questão de saúde pública, da mesma forma que a gente trata o câncer ou doenças do coração? Como essa simples mudança de perspectiva alteraria tudo? Nossa abordagem à justiça, ao tratamento e principalmente à prevenção, transformando fundamentalmente a forma como lidamos com os membros mais perigosos da nossa sociedade.